Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre quem é Deus, mais propriamente sobre a Trindade. Então hoje a gente vai falar sobre o papel de cada uma das pessoas da Trindade, bem como identificando eles em sua divindade e o relacionamento que eles têm um com o outro. Para começar, eu gostaria de falar sobre manifestações bíblicas da Trindade, momentos em que as três pessoas da Trindade são citadas, seja através de uma circunstância, seja através de cartas que foram citadas na Palavra de Deus. Gostaria de começar com um texto em Mateus 28:19, que diz assim: Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem traz essa passagem, quem traz essa frase para nós, esse versículo para nós, é Jesus Cristo, justamente na grande comissão, quando Jesus ele nos vai chamar para que façamos discípulos de todas as nações. Ele vai dizer: batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós conseguimos entender dessa forma que Jesus Cristo também está declarando a sua divindade nesse momento, bem como a divindade do Espírito Santo, não apenas do Pai. Porque em nenhum momento da Bíblia nós vemos pessoas citando o batismo, ou seja, a circuncisão, ou seja o que for, em nome de outra pessoa. Ninguém fala assim: faça isso em nome de Abraão, faça isso em nome de Davi. Por mais que a gente fala sobre questões de honra e de respeito, a gente não vê pessoas ordenando, ou Deus mesmo, fazendo essa ordenança de batizar pessoas em nome de outra pessoa que não seja o próprio Deus. Então, quando Jesus ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está falando sobre Deus, na ideia de que os três são apenas um, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas justamente sobre esse enfoque de que os três, eles são Deus, certo? Outra passagem que nos corrobora essa nossa ideia está em 2 Coríntios 13:14, que diz: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa passagem aqui justamente é escrita por Paulo, mas que traz para nós também, mais uma vez, essa manifestação da Trindade. Também temos em 1 Pedro 1, verso 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mais uma passagem que menciona os três, as três pessoas da divindade, a Trindade, manifestada em uma única passagem. Nós também temos a passagem conhecida como o batismo de Jesus Cristo. Eu gosto dessa pessoalmente. Nós vemos justamente a cena onde Jesus ele é batizado, e ao sair das águas, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus e há uma voz que manifesta lá do alto, dizendo: eis que, ou este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. Então a gente vê a manifestação do Filho sendo batizado, do Pai falando diretamente ao Filho, todo mundo ouvindo, e também do Espírito Santo descendo, nessa ideia de capacitação, que Jesus ele quer apresentar para nós naquele momento. Mas nós vemos uma manifestação teofânica, em um momento apenas. Então são as três pessoas da Trindade se manifestando em um único momento, não apenas sendo recitados, como a gente viu, como a gente acabou de ler, mas se manifestando de uma forma mais sensível, propriamente dita. Mas vamos lá. O Pai, Quem é o Pai? O Pai também ele vai ser considerado como o criador de todas as coisas, o idealizador de todas as coisas, como aquele grande arquiteto, aquele que planejou toda a criação, desenhou todo o escopo da criação, mas também como sendo o grande juiz, aquele que um dia irá julgar vivos e mortos. Então a ideia é que a gente vê, por exemplo, em João, capítulo 6, verso 27, que diz assim: porque nele, Jesus, aqui está falando sobre Jesus, Deus, o Pai, colocou o seu selo da aprovação. Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Deus Pai, ou melhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Então aqui são versículos que corroboram
a divindade do Pai. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas não têm muita dúvida, né? Todo mundo tem essa convicção de que Deus é Pai, ou melhor, de que o Pai é Deus. Mas nós também precisamos entender que não apenas Ele é Deus, mas Jesus Cristo é Deus também. A maior passagem que nos traz esse entendimento está justamente em João capítulo 1, verso 1 e também verso 14, que vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui, João está falando justamente sobre Jesus. Verso 14, e o verbo se fez carne, Cristo, e habitou entre nós. Então é o Deus conosco, o Emanuel, Jesus, o Salvador, aquele que encarnou e viveu conosco, no nosso meio. Então ele está trazendo isso justamente, é o Deus conosco, é o Deus que encarnou, é o Deus que habitou no nosso meio, é Jesus, né? Ele é o Filho, mas ele também é Deus. Colossenses 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma passagem que vai falar sobre em um homem habitar plenamente habitar corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, você consegue perceber algum homem, ou ver algum homem, por mais santo que ele seja na Bíblia? Eu estou falando dos homens que foram assim, usados por Deus, como por exemplo Abraão, como por exemplo Davi, né? Usar esses nomes mais famosos, Moisés. Você não vê nenhuma passagem, nem mesmo com anjos, falando assim, nele habita corporalmente toda a plenitude, né? Isso daí você vê como algo exclusivo de Deus. E daí ele coloca isso em um homem, ele deposita isso em um homem, em específico, obviamente, em Jesus. Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Como explicar essa divisão, que na verdade é uma união, né? Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Aí a gente entra justamente num paradoxo. Não tem realmente como a gente explicar com linguagem humana a ideia de alguém que é 100% algo e 100% outro. Nós trabalhamos com a matemática humana, onde 1 mais 1 mais 1 igual a 3. A palavra de Deus vai nos trazer a matemática divina, onde 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Então, bem como Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Não tem como dividir a humanidade de Jesus da divindade. Não tem como dizer que ele é 50% um, 50% outro, porque ele não é. Ele é 100% dos dois. Então, como eu falei, nós entramos aí justamente num paradoxo, lembrando, meus irmãos, que nós, seres humanos, somos limitados, inclusive, para entender a eternidade, né? Nós temos dificuldade de compreender certos assuntos. Isso não significa que eles não são verdadeiros, né? Nós temos grandes limitações. Basta você parar para fazer um check-up na sua vida sobre questões humanas mesmo. Você é limitado, eu sou limitado, nós temos grandes limitações de conhecimento, de intelecto, tem coisas que nós nunca iremos entender. Por mais que a ciência esteja aí para ajudar em muitos aspectos, tem coisas que nós nunca entenderemos. Mas também, aqui a gente acabou de falar sobre como Jesus como sendo Deus, mas também o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a gente vê em Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, que Ananias mentiu ao Espírito, e foi dito que ele mentiu a Deus. Ele mentiu ao Espírito Santo, mas é dito que ele mentiu a Deus. 1 Coríntios 3, verso 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são santuário, né? E como um santuário, alguém habita dentro desse santuário. Então ele vai dizer, vocês são santuário de Deus. E o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, habita em você. Ou seja, esse Espírito Santo é o próprio Deus. Então nós temos a divisão, ou melhor, não seria exatamente uma divisão, né? Mas se a gente for olhar para a hierarquia da Trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não que um seja mais forte, mais potente, mais onipotente do que o outro, né? A gente sabe que Deus, ele é um só. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos são onipotente, onipresente e onisciente. São as três principais características de Deus. Ambos são eternos.
Ambos sempre existiram. Jesus ele não veio a existir com Maria, bem como o Espírito Santo ele não veio a existir depois que Jesus foi assunto aos céus, como tem algumas teologias que falam sobre isso. Os três sempre existiram. Inclusive, quando nós olhamos para Gênesis, a passagem vai trazer para nós a ideia que ela se complementa, eu gosto de pensar que ela se complementa com João 1, vai dizer que Deus criou os céus e a terra e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Daí a gente olha para João 1, vai dizer que todas as coisas foram feitas através ou por intermédio do Verbo, que é Jesus. Então a gente vê que os três estavam se manifestando juntamente na criação. Os três estavam juntos. Inclusive, quando eles criam o homem, toda a criação, em especial o homem, eles olham vamos dizer, em sua comunhão ali entre os três da Trindade, vamos dizer assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não está falando sobre os anjos, com os anjos, mas está falando entre ele mesmo, dentro da comunhão da Trindade. Então, o homem ele não foi criado à imagem e semelhança dos anjos, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus fala isso, ele fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Inclusive, a gente vê Deus falando em Babel, vamos descer e confundir. Ele não está falando dos anjos, ele está falando dele mesmo. Então, ele fala dele mesmo no plural. Em inúmeros momentos na palavra de Deus, ele fala isso no plural. Então, essas são passagens bíblicas que corroboram a Trindade. Porque a palavra de Deus não usa o termo Trindade, né? Mas ela nos até porque a Trindade é uma criação, uma palavra criada pelo homem para trazer a ideia justamente dessa união de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vale declarar, Deus Pai não é o Deus Filho, Deus Filho não é o Deus Espírito, Deus Espírito não é o Deus Pai. Um é diferente do outro. Então pensa assim num triângulo, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um é diferente do outro, mas os três são a mesma pessoa. Os três são um só. Os três compõem Deus. Os três não é um Deus diferente, não são três deuses. Entendam isso, não são três deuses. É um Deus só, mas composto por três pessoas. Como eu falei, na nossa matemática humana, é difícil de entender mesmo, né? Eu participei da minha aula de matemática, minha esposa, ela é formada em matemática, dá aula nessa área. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. E a gente pra gente isso daí é regra, é fácil de entender. Mas na matemática divina ele é diferente, né? Então, não que Deus ele desafia as nossas leis matemáticas, mas sim, Deus desafia as leis naturais. Deus ele é transcendente. Deus ele é completamente diferente da nossa formação. Inclusive, ele vai dizer em Isaías, vocês se confundiram, vocês pensaram que eu era igual a vocês. Se não me engano, está em Salmos isso. Está em Salmos. Vocês pensaram que eu era igual a vocês estão enganados. Eu não sou igual a vocês, eu sou completamente diferente. Por mais que eu tenha feito vocês a minha imagem e semelhança, tem coisas que eu não comuniquei a vocês. Tem coisas que eu não passei a vocês. Então, existem características divinas que são próprias e que ele não comunicou na criação, nem na humanidade, em ninguém. É só dele, é exclusivo dele. Nem mesmo os anjos são assim. Nem mesmo os anjos são 3 em 1. Mas Deus é. A gente precisa entender isso. E também, mas Thiago, eu sou cético e para mim tem que bater com a lei humana. Eu vou dizer para você o seguinte, isso é um trabalho de fé sim. Você precisa ter fé para entender isso, para crer nisso. Porque realmente ele desafia as leis humanas. Mas a gente tem que lembrar que Deus não é humano. Jesus ele é humano, mas ele também é Deus. Por isso que, então entra em conflito. Não, ele consegue, tem que entender do Deus onipotente. Ele consegue conviver com a sua humanidade e divindade em plenitude. E assim, para eles era o problema. Mas nós somos exclusivamente humanos. Exclusivamente humanos. Deus, em sua essência, é exclusivamente divino. Exclusivamente divino. Até porque a gente está falando de Jesus como homem sem a mancha do pecado. Ele não é um pecador como eu e você. Entendeu?
Então ele é humano, mas é um humano bem melhor, até porque Jesus é um humano glorificado, né? Ele tem um seu corpo glorificado nos dias de hoje. Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Entendendo isso, fica mais fácil de compreender, ou tentar compreender é uma palavra muito forte, né? Compreender a gente não tem como compreender Deus, né? Compreensão significa você entender ou conhecer toda a totalidade, né? Mas nós conseguimos entender Deus. Então, esse é Deus. Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um possui a sua função. Deus é o Criador, é aquele que julga, né? Bem como Jesus é aquele que se sacrificou numa cruz para pagar os nossos pecados. E o Espírito Santo é aquele que vem habitar em todos aqueles que receberem Jesus como seu único e fiel Salvador. Entenderam? É nesse aspecto. Se ficou alguma dificuldade, deixa aí nos comentários, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, vai ajudar bastante o canal, inclusive dá margem aí para nós podermos fazer mais vídeos explicando e tirando as dúvidas de vocês. Feito? Deus abençoe, espero que tenha sido bom esse vídeo e se Deus quiser, até a próxima.